refletir na palavra de Deus hoje, no texto que se encontra, só abrir aqui, em 2 Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos ler o texto e meditar na palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 11, dos versos 13 ao 15. 2 Coríntios, capítulo 11, dos versos 13 ao 15. Irmãos, deixa eu aproveitar esse momento e dar uma palavra para a igreja, né? Eu tenho dito isso para o pessoal do louvor, e eu sei que no nosso meio a gente tem muita gente que tem dons, que sabe tocar instrumentos, que tem o desejo de servir ao Senhor, e eu peço para que esses irmãos se coloquem à disposição, né? Você vê, falta o Ronaldo, falta o Rodrigo, falta o pastor Eduardo, a gente fica aí sem o pessoal para tocar, né? Então eu peço para que os irmãos que têm dons e talentos aí, por favor, se coloquem à disposição, porque eu sei que tem gente que toca, tem gente que canta, tem gente que dança. Não precisa dançar, né? Mas assim, é legal, coloca seu dom, seu talento à disposição. Eu fiz isso há muitos anos atrás, eu tocava na igreja, tinha um espaço lá, eu ia lá e tocava, né? Na minha adolescência inteira eu toquei na igreja, tocava no culto da manhã, tocava no culto das 5h30, tocava no culto das 7h, às vezes ficava o dia inteiro na igreja, tocava na quarta, tocava na terça, tarde da esperança, tocava na quinta-feira à noite. Então assim, ficar tocando, tinha lugar lá, eu ia lá e tocava, só que eu não quero mais tocar nada. Eu nem sei mais tocar, você desaprende, né? Você perde um pouco a manha. Mas assim, o que é bom? É bom a igreja estar presente nisso. Então assim, eu quero aproveitar e desafiar os irmãos a colocarem seus dons, seus talentos em prática, a incentivarem seus filhos a aprenderem, porque a igreja é o lugar onde a gente vai exercer os nossos dons. E deixa eu dizer uma coisa, a maioria dos grandes músicos que tocam por aí começaram tudo na igreja. A igreja é um celeiro musical. Então, eu peço para que você que sabe tocar, que já tocou, que entende esse negócio, que você se coloque à disposição. Amém, igreja? Dons e talentos têm que ser colocados à disposição para serviço do nosso rei. Pessoal, 2 Coríntios, capítulo 11, dos versos 13 ao 15. Nós vamos ler esse trecho da palavra. Segunda Coríntios, capítulo 11, dos versos 13 ao 15, diz assim: Pois tais homens são falsos apóstolos, trabalhadores fraudulentos, que fingem ser apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Eu contei essa história hoje de manhã para exemplificar o fato de que muitas vezes nós temos uma tendência, eu vou usar esse termo, a querer acreditar em mentiras. Há muitos anos atrás, eu pastoreei uma igreja, e um casal, um senhor e uma senhora, eles chegaram nessa igreja, se tornaram membros da igreja. Eles vieram de outra igreja, onde o irmão, ele servia, ele pregava, ele ajudava a administrar as finanças da igreja. Mas eles saíram, vieram para a nossa igreja, foram recebidos como membros. Mas passado um tempo, uma irmã, que já é antiga da igreja, ela veio conversar comigo, dizendo assim: olha, pastor, no meu Facebook entrou um rapaz e ele começou a me mandar algumas mensagens que eu achei um pouco desagradáveis, porque eu sou casada e eu tenho a impressão de que eu já vi esse rapaz dentro da igreja. E quando eu fui ver, era ele. Tá mandando mensagem: eu achei você muito bonita, eu queria te conhecer, a gente podia tomar um sorvete juntos, a gente podia fazer alguma coisa. E eu fiquei olhando para aquela situação, falei: bom, vamos conversar com ele. Então eu e um outro líder da igreja procuramos esse irmão. Falamos: irmãos, percebemos que o irmão está com alguma dificuldade, porque o irmão andou, o irmão sendo casado, mandou mensagens para uma irmã da igreja, ficou uma situação extremamente desagradável.
e a gente gostaria de conversar com você sobre isso. E na hora ele negou, disse que não era ele, até que a gente falou: nós vimos as mensagens, nós vimos que era o senhor. Ele acabou assumindo, dizendo da dificuldade dele, que às vezes ele fica na internet sozinho no meio da noite, e ele se sentia, né, na necessidade de enviar mensagens, via mulheres bonitas e mandava mensagem para elas. Então nós conversamos com ele, oramos sobre isso, e ele decidiu que ele iria contar para a esposa dele. E ele pediu o seguinte para a gente, falou assim: eu quero contar para minha esposa, porque eu preciso parar com isso, mas eu queria que vocês fossem juntos. Vocês estivessem comigo ali, contassem. E nós fomos, nós entendemos que era importante para ele, nós fomos ali, entendendo que haveria uma restauração, que haveria uma restauração inclusive dele. E aí nós chegamos na casa, chamamos a esposa, conversamos com ela, explicamos o que estava acontecendo. O seu marido andou mandando mensagem para uma irmã da igreja, isso ficou ruim, ele tem uma dificuldade, ele tem feito isso. E ela ficou olhando para toda aquela situação, e ela disse assim: mas eu não acredito nisso que vocês estão falando. E aí ele falou que era isso mesmo. Ela abriu o Facebook, viu a mensagem. Quando ela leu a mensagem, ela falou assim: não, essa mensagem não tem nada a ver. É uma mensagem de pessoas de igreja, da mesma igreja. Ele só estava querendo ser amigo dela. E aí eu fiquei olhando para aquela situação, falei: vamos orar? Porque assim, quem não quer acreditar, não adianta nem desenhar. Porque eu comecei a perceber que o problema daquela irmã não é que ela talvez viu ali naquela mensagem uma possibilidade diferente. O problema dela é que ela não queria acreditar. Porque quando a gente não quer acreditar numa coisa, a gente não acredita. A gente simplesmente não acredita. Às vezes tem um casalzinho namorando, todo mundo olha para a moça e fala assim: esse rapaz aí não é bom que você se envolva com ele, ele não é gente que vai bem na vida. Aí ela teima, começa a namorar, sofre, e depois, quando tudo desaba, ela diz: bem que me avisaram, mas ela não quis enxergar. Porque na vida a gente tem fantasias as quais a gente não quer desmontar. Sabe quando a gente fantasia alguma coisa e a gente não quer que essa ilusão acabe? A gente quer acreditar nela o tempo todo e a gente faz de tudo para acreditar nessa fantasia. Porque às vezes é mais fácil acreditar em mentiras. Porque pessoas que fogem da realidade, elas muitas vezes se submetem a mentiras e elas querem acreditar naquilo, porque aquilo alimenta uma fantasia da alma. A fantasia do príncipe encantado, a fantasia da princesa ideal, a fantasia da paternidade perfeita, a fantasia do filho perfeito. Quantos pais fantasiam nos seus filhos? A professora da escola chega e fala assim: olha, seu filho tem dado muito trabalho, seu filho tem feito isso. Imagina o meu filho. E aí hoje a mãe, ao invés de falar: filho, vem aqui, a gente vai conversar, ela senta com a professora e conversa com a professora. Fala: eu vou conversar com você porque você está agindo errado com meu filho. O mundo mudou. Né? Antigamente, se você recebesse uma reclamação da sua professora, lembra como funcionava? Você chegava em casa, dependendo do pai e da mãe, apanhava, ficava de castigo. Não era coisa simples, não. Hoje os pais põem os professores de castigo. Ela está falando do meu filho, do meu bebê. Como assim? Ele é maravilhoso, ele é perfeito, você está de castigo aqui. Não sai do canto. Põe professor de castigo. Porque prefere acreditar numa mentira. Prefere acreditar numa fantasia. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas gostam de acreditar nessa fantasia. Na fantasia do líder ideal. Na fantasia da igreja ideal. Na fantasia das pessoas ideais, que elas estão com novas ideias. Olha que maravilha. Essa pessoa pode salvar minha vida.
A gente tem um pouco dessa fantasia do líder ideal. Quem que é o líder ideal? É aquela pessoa que Deus escolheu e essa pessoa está acima de todas as outras e Deus agora só fala através dessa pessoa. É o líder ideal. É o apóstolo ideal. É o pai apóstolo ideal. Eu estava lembrando hoje de manhã de 2 eventos que aconteceram há muitos anos atrás. Aliás, um evento que aconteceu há muitos anos atrás. Em 1950, um homem chamado Jim Jones, ele começou a reunir pessoas numa pregação de que ele era um líder apocalíptico e que Deus estava falando através dele, que agora ele deveria criar uma comunidade, e essa comunidade ia receber algo especial de Deus, e ele era um homem muito eloquente, ele era um homem muito sagaz, e ele pregava de uma forma impressionante, e as pessoas o seguiam, a ponto de ele conseguir convencer 900 pessoas a se mudarem para o lugar que ele escolheu para que essa comunidade fosse montada e para que eles vivessem a fé deles ali. Em 1976, ele começa a pregar em 1950. Em 1976, esse homem já está ali vivendo com essa comunidade, fazendo loucuras com essa comunidade, anunciando uma vinda, uma possível vinda, um final apocalíptico, até que ele convence boa parte dessa comunidade a se suicidar. Foi o maior suicídio coletivo em massa que esse mundo já viu. 900 pessoas morreram naquele dia. 900 pessoas. Porque um líder que vai salvar a humanidade, esse aí, consegue todas as coisas. Talvez você diga assim, na década de 50, o pessoal não tinha muito conhecimento. Ano passado, 2023, no Quênia, um líder apocalíptico declarou que haveria um fim apocalíptico para a história e que Deus tinha chamado ele para juntar um número de pessoas, para eles morarem num determinado local. E ali eles fariam um jejum, que esse jejum não teria fim. E muitas pessoas ali morreram de inanição. E muitas pessoas que tentavam fugir daquele local foram mortas porque não podiam fugir daquele local. E foram encontrados no ano passado mais de 400 corpos. Porque um líder disse e levou pessoas a fazerem isso. O que isso tem a ver com o texto que a gente está lendo? Tem tudo a ver. Porque o apóstolo Paulo ele está nos exortando a tomar cuidado com aquilo que ele chama de falsos profetas, ou falsos apóstolos. No texto ele vai falar sobre os apóstolos, sobre os líderes espirituais que estão nascendo no ambiente da igreja. A igreja é uma igreja nova. O evangelho está sendo pregado, igrejas começam a pipocar em todas as regiões. E líderes começam a nascer nessas igrejas. E o apóstolo Paulo e alguns apóstolos que estiveram com Jesus, eles têm essa preocupação de escrever cartas para que essa igreja não se desvirtue. Porque eles começam a perceber que há líderes que estão indo muito além do limite. Estão pregando coisas que Jesus nunca pregou, estão ensinando coisas que Jesus nunca ensinou. Então, quando a gente... Coloca o texto aqui para mim, por favor, Tiago. Quando a gente olha para o texto, você vai perceber que o apóstolo Paulo vai dizer que eles fingem ser apóstolos, que eles declaram que Jesus é o Senhor. Olha o que ele diz no verso 5, por favor, verso 5 do capítulo 11. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Tradução NVI. Eu não sou inferior a esses que parecem que se colocam acima de todas as coisas. São os superapóstolos, são os supremos. Eles se colocam quase que na condição de um Deus. Ele vai continuar dizendo, olha, no verso 6, que
eles são pregadores eloquentes. Eu posso não ser um orador eloquente como eles, contudo eu tenho conhecimento. Porque no fim das contas, pessoas vão se levantando e pregando um evangelho que talvez não seja o evangelho que Cristo ensinou. Verso 4, por favor. Olha o que ele vai dizer no verso 4. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos. Espera aí, volta. É o verso 4. Tem continuação esse verso, não tem não? Tem continuação. Não, não é. É a segunda parte do verso 4. Mas tudo bem, eu leio aqui na minha Bíblia. Aqui no capítulo 11, verso de número 4, diz assim, ó. Aqui. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Porque tem gente pregando Jesus que não foi o Jesus que se apresentou. Tem gente pregando um evangelho que não é o evangelho que a gente conhece. Tem gente, conseguiu colocar? Tem gente que está vivendo uma verdade que não é a verdade de Cristo. E eles estão falando, é isso que a gente tem que viver. E a gente precisa tomar cuidado com essas pessoas, porque a orientação do apóstolo Paulo é tome cuidado com esse tipo de pessoa. Por exemplo, Jesus, ele vai dizer isso. Lá em Mateus capítulo 24, verso 4. Por favor, põe para mim, Tiagão. Mateus capítulo 24, verso 4, porque Jesus ele vai visualizar essa realidade e ele vai falar assim, olha, vocês precisam tomar cuidado. Põe no verso 3 para mim, começa com o verso 3. Ele vai dizer assim, ó, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, Jesus respondeu, ui, já tem outra parte aí que pulou. Ô Tiagão, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Pode passar. E Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane. Verso 5. Pois muitos virão em nome de quem? Em meu nome. E eles dirão, eu sou Cristo. E eles enganarão a muitos. O ministério do engano, o ministério da mentira. Muitos virão em meu nome, falarão em meu nome, mas o objetivo desses muitos é o objetivo do engano. A gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas, porque a Bíblia diz que o ladrão, quando ela está falando sobre os falsos profetas, os falsos apóstolos, quando Jesus fala sobre isso, ele fala assim, ó, tomem cuidado, porque o ladrão, ele entra pela janela, ele não entra pela porta. E digo mais, o propósito do ladrão é matar, roubar e... Ele não está falando do ministério do diabo aqui. Quando ele fala nesse texto, ele não está falando do ministério do diabo, ele está falando do ministério dos falsos pastores, daqueles que querem, que se fingem pastores, mas eles querem no fundo destruir. E ele fala assim, esses falsos pastores, eles vieram para matar, para roubar e para destruir. E destroem vidas. E destroem, geram angústia, geram traumas, geram problemas seríssimos. Eu acompanhei uma época da igreja em que o pessoal não chamava o pastor de pastor, chamava o pastor de paistor, paipóstolo. A gente chama de pastor de paipóstolo, gente. De líder espiritual, de pai espiritual. Paulo, ele utiliza esse termo uma vez falando a Timóteo, ele fala assim, Timóteo, meu filho espiritual, porque Paulo cuida dessa família e tem Timóteo por grande carinho, mas Paulo é um conselheiro e um discipulador de Timóteo, mas Paulo nunca se colocou como dono de Timóteo. E nessas igrejas, muitas vezes, as pessoas, quando elas tinham que tomar uma decisão, seja qualquer decisão, eu preciso trocar de carro, eles não poderiam trocar de carro sem o pai apóstolo deixar.
e eu olhar para a minha Bíblia e falar assim, meu Deus, aonde isso está presente? Aonde a Bíblia me dá a condição de entregar todas as minhas decisões para alguém que não seja Deus? Vocês compreendem o risco que a gente corre? Porque se eu entrego todas as minhas decisões para uma outra pessoa, eu estou dizendo, essa pessoa é o Deus da minha vida, é a ela que eu sirvo. Eu não sou contra, pelo contrário, sou extremamente a favor da gente buscar conselhos para tomar decisões. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque no fundo, eu vou responder pelas minhas decisões. Mas eu vou responder a quem? A Deus. Portanto, quando a gente agir, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Quando você for agir, tomar uma decisão, não se esqueça que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todas as decisões que você for tomar, tome lembrando quem é Deus e tema a Ele. Eu acho fantástico esse texto. Quando Salomão escreve isso, o temor do Senhor é o princípio, é o início da sabedoria. O que ele está dizendo é, todas as vezes que você for tomar uma decisão, lembre-se de quem Deus é e do seu grande poder. Porque esse Deus que Ele é poderoso, acima de todas as coisas, é esse Deus que nós devemos temer na hora de tomar as decisões. Eu preciso lembrar que, quando eu estou tomando uma decisão sozinho, ninguém está vendo, mas ela é inadequada, eu preciso me lembrar que o Deus que vê todas as coisas, Ele está lá. Eu não tenho que ter medo do fato de Deus estar lá, eu tenho que ter temor pelo fato de que Deus está lá. Isso muda todas as coisas. Quando você está ali no seu trabalho sozinho, você tem uma oportunidade que não é boa, de pegar alguma coisa que não é seu, eu não deixo de pegar porque, não vai fazer falta, ou vai fazer falta. Eu não pego porque eu sirvo a um Deus e eu testemunho de quem é esse Deus na minha vida. Não faz sentido tomar alguma coisa, não interessa se estão vendo ou se não estão vendo. Eu me lembro de uma história que eu acho essa história impressionante, dizem que é verídica. Um juiz americano, eles estavam naquele período de pescaria, aquele dia que eles estavam pescando, ele e seu filho, era o último dia de pesca. Lá você tem leis que se pode pescar até um determinado dia, até um determinado horário, e a partir daquele horário não se pode pescar mais. Então eles foram para um rancho, passava ali um rio, e esse rio tinha peixe, eles ficaram pescando ali, era o último dia, eles foram aproveitar, e quando deu perto do horário de terminar a pescaria, o pai falou assim, vamos guardar as coisas e vamos embora. E o filho falou, pai, mas a gente está pegando tanto peixe, tem tanta coisa boa para viver aqui, por que a gente vai parar agora? O pai falou, não, porque tem uma lei que diz que a gente não pode pescar a partir desse horário. E o filho olha para o pai e fala assim, pai, a gente está no nosso rancho, não vai passar ninguém aqui, ninguém vai ver. E o pai diz para ele, nós estamos vendo. Nós estamos vendo. Eu não preciso que ninguém veja, porque nós estamos vendo isso. Não é sobre os outros, é sobre mim. Políticos podem passar a mão em muito dinheiro. Podem estar vendo ou não. Mas a questão é que depois eles vão ter que prestar contas de tudo isso diante de Deus. E você que tem a paz da sua consciência diante de Deus, você coloca a sua cabeça no travesseiro e você dorme em paz. Porque você sabe que você honrou o Deus soberano na sua vida a cada dia. E você descansa o coração. Mas a pergunta que a gente faz, e a pergunta que eu quero refletir a partir desse texto com você, é como descobrir o que vem e o que não vem de Deus sobre a minha vida. Como saber que aquilo que está se manifestando diante de mim é alguma coisa que vem de Deus ou não? Porque Paulo vai dizer no texto, ele fala assim, olha, tomem cuidado, no verso de número 13, ele vai dizer assim, pois tais homens são falsos apóstolos, trabalhadores fraudulentos, que fingem ser apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ou seja,
como discernir se é Satanás ou é um anjo de luz? É uma pergunta dura essa aqui. Eu estou diante de uma situação, como que eu vou discernir? O que eu preciso fazer para compreender se vem de Deus ou se não vem? Uma porta se abriu diante da minha vida, como que eu entro ou não entro? Eu tive uma oportunidade, eu entro por essa oportunidade ou não? Apareceu uma pessoa, eu acolho ou não? Como que eu vou, como que eu faço essas coisas? Como entender se vem de Deus ou não aquilo que eu estou vivendo? E aí, eu quero compartilhar 3 ideias com vocês a partir dessa pergunta. E a primeira ideia é a seguinte: aprofunde o conhecimento da palavra de Deus. Se eu quero entender o que vem de Deus e o que não vem de Deus para a minha vida, eu preciso conhecer o que Deus fala através da sua palavra. Parece ser simples, mas também não é tão simples assim. É esse o caminho, mas é um caminho que muitas vezes não é simples. Por quê? Porque a gente se afasta cada vez mais da palavra de Deus. A gente tem uma tendência de viver do nosso jeito, a nossa vontade, e nos afastar de Deus. E a gente não lê muito a Bíblia, não. E a gente está começando a se formar uma geração que não lê mais a Bíblia. Ela assiste o YouTube. Eu não vou ler a Bíblia, não, eu vou assistir o YouTube. Vem tudo mastigado. Só que assim, irmãos, YouTube tem coisa boa, mas o YouTube tem tanto anjo, aliás, tem tanto Satanás vestido de anjo de luz, tem tanto demônio vestido de anjo de luz ali. Você vai encontrar coisa boa, mas você vai encontrar coisa muito ruim. Você vai encontrar interpretações bíblicas maravilhosas, mas você vai encontrar interpretações bíblicas destruidoras. A Bíblia diz que tudo é impuro para os impuros. Para alguém que tem impureza na sua alma, tudo é impuro. Mas para os puros, tudo é puro. Ou seja, para quem tem maldade, vê maldade em tudo. Quem tem maldade dentro do seu coração, todos os seus atos, eles têm segundas intenções e intenções maldosas. A Bíblia diz isso. Mas quem tem um coração puro, procura pureza em todas as coisas. E a gente precisa tomar muito cuidado. Porque se eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, eu preciso me aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. E nesse sentido, a igreja tem tamanha responsabilidade, porque Deus deu à igreja a responsabilidade de pregar o evangelho. Eu citei aqui Calvino. Calvino sempre valorizou o conhecimento das Escrituras. E Calvino ele valorizava tanto que ele dizia que a verdade, porém, só é preservada no mundo através do ministério da igreja. É a igreja quem preserva a palavra. Daí que peso de responsabilidade repousa sobre os pastores, a quem se tem confiado o encargo de um tesouro tão inestimável. É linda a forma como ele fala, para dizer assim: olha, os líderes da igreja têm um tesouro inestimável em suas mãos. O conselho de uma igreja tem um tesouro inestimável em suas mãos. O pastor de uma igreja tem um tesouro inestimável em suas mãos e deve trabalhar isso com profundidade e responsabilidade. O meu papel como pastor de uma igreja não é dizer o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. O meu papel principal como pastor de uma igreja é dizer para vocês: vamos seguir a Cristo, porque Cristo é o nosso mestre e Ele tem o melhor caminho para todos nós. Esse é o meu principal papel. A gente senta, a gente aconselha, a gente chora junto, a gente dá risada junto. Mas eu não sou o dono da sua vida. E louvado seja Deus por isso. Eu fico feliz de não ser o dono da sua vida, porque senão eu vou estragar ela. É interessante porque às vezes a gente fala assim, a gente vê a pessoa falando: não, me disseram que eu tenho que fazer tudo que aquela pessoa manda agora. Ele é o meu líder aqui na igreja. Aí você vê os filhos daquela pessoa, você fala: meu Deus, a pessoa não cuida nem dos filhos direito. Vai cuidar de mim e da minha família. É um desespero.
Mas eu não sou cuidado pelos outros, eu sou cuidado pela palavra de Deus. E é a palavra de Deus que me direciona dia após dia. É diante da palavra de Deus que nós temos que prostrar o nosso coração. E é a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Davi, ele tem uma paixão tão profunda pela palavra de Deus, que ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ainda no Salmo 119 ele vai dizer: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu guardei ela no coração. Ele vai dizer em outros momentos: na tua palavra eu medito dia e noite. Porque a palavra de Deus é luz, é alimento para a nossa alma. E a palavra de Deus que nos traz conhecimento, presta atenção nisso. Por que a gente precisa se aprofundar na palavra de Deus? Porque a gente tem acesso a muitas coisas e a gente não sabe, muitas vezes, entender se elas são boas ou ruins. Por exemplo, é com a palavra de Deus que a gente pode combater uma teologia, que é uma teologia, talvez seja uma das mais perigosas da atualidade, que é essa teologia antropocêntrica. O que é essa teologia antropocêntrica? É essa teologia que coloca o homem como centro de todas as coisas, a mulher como centro de todas as coisas. Isso é um perigo, isso está rodando demais nas redes sociais. É uma teologia que ela diz assim: olha, é o seguinte, fica tranquilo que Deus ele vai se converter ao seu jeito de ser e você não precisa mudar. Gente, é maravilhoso. Olha que coisa maravilhosa, você não precisa mudar. É maravilhoso na teoria, porque na prática é péssimo. Eu preciso mudar. Eu tenho dito assim, sabe que você quer medir o grau de sucesso da sua vida, se você tem sucesso ou não? Primeiro, a pergunta é se você tem gerado pessoas melhores, se você tem construído uma história melhor do que a história que você recebeu. Para mim, isso aqui é uma forma de você enxergar o sucesso. Eu tive pais complicados, meu pai bebia, batia na minha mãe. Como é que é a sua vida hoje? Não, eu cuido dos meus filhos, eu dou atenção, eu sustento, eu ensino, eu corrijo meus filhos. Opa, isso é sucesso. Você está tornando a próxima geração melhor que a sua. Mas segundo, você tem aprofundado a sua espiritualidade? Você é uma pessoa melhor hoje do que há 5 anos atrás? Essa pergunta é dura, hein? O que você é hoje é melhor do que você era 5 anos atrás? Talvez você olhe para a sua esposa olhe para você olhe para o seu marido. Sei não, hein? Né? Assim, você melhorou? Você está crescendo? Você está desenvolvendo sua vida? Você está desenvolvendo sua fé? É sobre isso. Você é um cristão mais presente na presença de Deus? Eu não estou falando sobre tempo de oração, eu estou falando sobre qualidade de oração. Você é uma pessoa que hoje está mais em paz com Deus e tem uma convicção plena da sua salvação em Cristo? O que você é hoje é melhor do que você foi ontem? É sobre essas coisas, isso é o sucesso que a gente mede. Mas eu preciso melhorar, eu preciso sair do lugar comum, eu não posso ficar escutando: não, está tudo bem, Deus vai te salvar do jeito que você está, viva do jeito que você quiser. Não! Fica aí, Deus ama você desse jeito, está tudo certo. Tudo bem, Deus nos ama, essa é uma realidade bíblica. Mas isso não pode me acomodar naquilo que eu sou e naquilo que eu estou, e onde eu estou. Eu tenho dito isso, uma das crises que as pessoas sofrem, e aí eu vou trazer um pouquinho do ambiente psicanalítico aqui. Homens e mulheres de 35 anos a 45 anos entram numa crise profunda, até em depressão entram muitas vezes. Porque quando a gente chega nessa idade dos 35 aos 45, é uma idade que a gente começa a olhar para dentro da gente. Você olha para os seus filhos estão crescendo. Você olha lá para o seu maridão, está engordando, né? Cabelo às vezes está caindo, ou está ficando branco.
Começa a aparecer um fiozinho branco, começa a dar crise no pessoal. Aparece um fiozinho branco, fala, será que é raro, vai ser só esse ou vai aparecer mais, né? Aí todo dia vai no espelho para ver se está aparecendo mais algum. E aí você começa a perceber que a vida está passando. Porque a vida passa para todo mundo. E aí a gente tem duas perguntas que a gente se faz. Eu sou aquilo que eu gostaria de ser? E a segunda pergunta, eu fiz aquilo que eu gostaria de fazer? E tem muita gente que quando responde essas duas perguntas entra numa crise terrível. Porque elas têm a sensação de que elas nem são aquilo que elas gostariam de ter sido na vida, e a vida já está passando, e que elas nem fizeram aquilo que elas gostariam de ter feito. E o pior, muitas pessoas se tornaram refém do desejo do outro, e ficam ali servindo o outro, fazendo a vontade do outro, vivendo para o outro o tempo todo, e não conseguem falar assim, não. Conhece gente que não consegue falar não para nada? Fala sim para tudo. O pessoal fala, vamos se jogar do penhasco. Vamos, tá bom, vamos. Não, não vai não. É gente que topa tudo, não consegue dizer não para as coisas. Chega uma hora na vida que a gente olha para a vida e fala assim, meu Deus, o que eu estou me tornando? Quem sou eu? Então assim, olhar para Cristo e crescer, e ser aquilo que Cristo está propondo que eu seja, e ter um crescimento familiar, e ter um crescimento profissional, é fundamental para nós que somos cristãos. A gente precisa conhecer a Bíblia para saber quem nós somos, e precisamos conhecer a Bíblia para saber quem Deus é. Nós precisamos conhecer a Bíblia para a gente não entrar numa doutrina legalista em que a gente pauta a nossa espiritualidade nas coisas que não podem ser feitas. Eu digo isso constantemente aqui na igreja, você já deve estar cansado de me ouvir falar disso. A gente tem um negócio de falar, eu sou cristão. Por que você é cristão? Porque eu não bebo, não jogo, não fumo, eu não vou para o carnaval. Tem um monte de gente que fala assim, eu sou cristão, não vou para o carnaval. Eu sou cristão, por quê? Porque eu não faço isso. Eu sou cristão porque eu não faço aquilo. Não é isso ser cristão. O ser cristão, ele me faz olhar para dentro e falar assim, por amor a Cristo eu não vou fazer algumas coisas na minha vida. Por amor a Cristo eu vou deixar algumas coisas que me afastam dele, mas não é criar uma lista de coisas que eu não devo fazer. Você vai chegar em determinados lugares que o pessoal fala assim, você quer se converter, então você não pode mais fazer isso, mas não é isso. Quando alguém pergunta para Jesus qual que é o principal dos mandamentos, ele não faz ali, não matarás, não pode dar falso testemunho, não pode cobiçar a mulher do teu próximo. Não, Jesus nunca falou isso. Jesus falou assim, você quer me seguir, você quer viver os mandamentos? Aí eu ensinei o pessoal da manhã, porque eu aprendi quando criança o amor café. Você conhece o amor café? E Jesus vai falar assim, ame ao teu Deus com todo o seu coração. É o ser de coração. Com toda a sua alma. Com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. É o amor café. Eu acho interessante, coração, C de coração, A de alma, F de força e E de entendimento. É o amor café. Ficou fácil para mim guardar. Eu guardei até hoje. E toda vez que eu falo desse versículo, eu lembro da ordem por causa do café. Com todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento. Você quer amar a Deus? Você quer servir os mandamentos? Faça o que você tem que fazer. E não fique preocupado com as coisas que você não tem que fazer. Porque o Espírito Santo vai dizer o que você não deve fazer. Paulo fala assim, sabe por que a lei existe? Ela só existe porque existe o pecado. Romanos capítulo 7 ele fala sobre isso. Se não existe pecado, não precisaria de lei. Por que existe lei? Porque a gente não tem limite. A gente passa todos os limites. Se a gente não passar todos os limites, não precisaria de lei. Eu respeitaria o meu próximo. Por que eu preciso de uma lei que diz assim, não pode matar? Porque a gente mata. Porque assim, tem gente que destempera e mata. Tem gente que alguém fecha o carro no trânsito, a pessoa sai lá e mata. Então assim, a gente precisa ter esses cuidados. Em segundo lugar, busque discernimento espiritual. Se eu quero entender o que é bom e o que é ruim, eu vou caminhar rápido aqui, porque a gente já vai para o encerramento. Se eu quero entender o que é bom e o que é ruim, entender o que é bom, o que é ruim para a minha vida, eu preciso buscar discernimento espiritual. A Bíblia trata o discernimento espiritual como dom, como algo que vem de Deus. Porque há momentos na vida que a gente está
na frente de circunstâncias que a gente não sabe se elas são boas ou se elas são ruins. O apóstolo Paulo tem essa experiência. O apóstolo Paulo está pregando, se eu não me engano, eu não lembro se é em Éfeso, acho que é em Éfeso, ele está pregando, e de repente uma mulher o segue dizendo assim: ouçam o que este homem está falando. O apóstolo Paulo vai andando, pregando o evangelho, falando aqui, falando ali, indo para tal lugar, e toda hora essa mulher está atrás dele dizendo assim: ouçam o que esse homem está dizendo, porque é pura verdade. O que a gente faria numa razão, numa lógica? Olha que bênção, essa mulher está me ouvindo e ela está concordando comigo. O que Paulo faz? Paulo tem discernimento espiritual. Ele olha para essa mulher e fala assim: eu te repreendo, espírito maligno, em nome de Jesus. A hora que ele fala isso, espíritos se manifestam na vida dessa mulher. Mas como é que isso acontece? Vocês entendem? Parece que é um negócio maravilhoso, parece que é um negócio bom. Mas quando vai se ver um perigo, é um risco. Essa mulher, ela não está ali porque ela é uma serva de Deus, ela não está ali porque ela concorda verdadeiramente. Ela está ali porque, de repente, Paulo vai embora e ela fica. E as ovelhas que Paulo está fazendo, ela pode enganá-las. Muita coisa pode estar em pauta nessa história. Mas o que acontece é que a gente precisa ter cuidado, porque tem coisas que parecem que vêm de Deus, mas elas são um perigo. Elas destroem a nossa fé, elas destroem as bases da nossa vida. Nós precisamos buscar discernimento espiritual. Então, quando alguma coisa aparecer diante dos seus olhos, se ajoelhe e fala assim: mostra se é do Senhor ou não é. Está procurando um namorado, uma namorada, apareceu alguém na sua vida, se coloque de joelhos, isso é sério. E diga: Senhor, mostra o Senhor para mim, o que o Senhor tem que mostrar sobre essa pessoa, antes que eu venha namorar com ela. Por quê? Porque às vezes pode ser uma enganação. Pode ser um anjinho aí, um demônio vestido de luz, né? Pode ser alguém que não vem de Deus para você. Eu conheço muitas histórias de gente que casou, falando assim: é Deus que trouxe para a minha vida, e a hora que entrou no casamento, pediu para Deus tirar. Mas pediu porque não era... não é que eu discordo, não é que... É porque judiou mesmo. É porque a outra pessoa judiou. Busque discernimento espiritual. Em terceiro lugar, eu quero saber se é de Deus ou não. Aí eu vou buscar um conselho lá de João. Abra a sua Bíblia em 1 João. Eu convido você para abrir a sua Bíblia comigo. Finalzinho, antes de Apocalipse, capítulo 4. Já estou caminhando para o final. Diz assim, a partir do verso 1. Eu quero terminar essa mensagem com um conselho de João. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Olha o que João está dizendo. Você quer saber se um espírito vem de Deus ou não? Isso a gente pode falar inclusive de pessoas que têm uma possessão demoníaca. Esses espíritos, eles não reconhecem a Jesus como Senhor e inclusive não reconhecem que Jesus veio em carne e tem autoridade divina nele. Esses espíritos relutam contra essa verdade. Tem muita gente que se diz crente, e aí eu quero sair do mundo espiritual e trazer para a realidade. Tem muita gente que se diz crente, tem muita gente que prega a palavra que nem acredita que Jesus é o Senhor e que a história de Cristo é verídica. Mas usam isso para dominar e manipular pessoas. Então, assim, eu preciso provar os espíritos. Eu preciso saber se essas coisas vêm do Senhor ou não.
Eu preciso saber se as pessoas são fiéis às Escrituras ou não. Eu preciso saber se aquilo que elas estão dizendo vem do Senhor ou não. Porque tem muito engano. As pessoas aparecem com uma boa aparência, com um bom discurso. Esses discursos que até assim alimentam o coração, dá até dó. Esses dias a Lani compartilhou um vídeo comigo de uma moça falando que era pastora. Eu sou pastora da igreja lesbiteriana. E ela fala sobre a sua proposta. Ok. Mas assim, em nome de Cristo, que não pregou isso que você está dizendo. Porque, irmãos, que nós precisamos amar o próximo, nós sabemos. Que nós precisamos acolher o próximo, nós sabemos. A gente acolhe todo mundo aqui. Que nós precisamos amar o nosso próximo, nós amamos. Mas que nós precisamos mudar o Evangelho para que todo mundo caiba sem ter que mudar de vida, não dá. Eu tenho que mudar de vida para caber no Evangelho. Não é o Evangelho que tem que ser mudado para que eu caiba nele. Eu tenho que mudar, eu tive que mudar muita coisa. Tem coisas que eu oro diante de Deus e falo, Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu preciso mudar, eu preciso me aprofundar, eu tenho dificuldades, eu tenho medos, eu tenho angústias ainda, mas eu preciso que o Senhor me liberte delas. Mas eu não posso dizer, Deus, eu preciso que o Senhor mude as Escrituras, mude o seu conceito, para que eu possa entrar de qualquer jeito, sem ser transformado, sem ser visitado e incomodado pelo Espírito Santo. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, o Evangelho incomoda. O Evangelho não traz conforto, ele traz desafio. O Evangelho não diz para mim assim, parabéns, você é um homem maravilhoso. O Evangelho diz assim, você é um miserável e você precisa mudar cada dia. É sobre isso. É sobre isso. Nem sei quem é essa mulher, não estou julgando se ela é boa, se ela é ruim. Eu estou dizendo assim que de repente as pessoas pegam o Evangelho de Cristo para dizer assim, não, então assim, funda outro, cria o seu próprio, sei lá, mas falar que Cristo disse aquilo que ele não disse, ele não disse. E se a gente olhar a lista do que a Bíblia diz, do que o reino dos céus vai receber, do que ele não vai receber, é assustador. Se lembrar das palavras de Jesus que vai falar assim, olha, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição, é assustador. A porta que leva à presença de Deus, ela é estreita, mas o caminho que leva à perdição. Quem disse isso? Jesus. Esse mesmo Jesus que alguns dizem assim, não, Jesus aceita todo mundo, Jesus ele está com as portas abertas. Não, esse mesmo Jesus, ele disse assim, olha, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque não é fácil. Não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil. Orem, jejuem, se consagrem, se santifiquem, aprofundem o relacionamento com Deus. Porque Ele vai mostrar para nós qual que é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu creio nisso. E Ele tem isso para nós. Feche seus olhos, vamos orar. É a palavra de Deus. Eu não quero que você seja enganado por palavras bonitas. Que dentro do meu coração, até eu, em muitos momentos da vida perguntei, Senhor, mas não é diferente, é assim mesmo. Mas eu quero dizer para você que aquilo que Deus quer realizar na sua vida, Ele vai realizar. E que a gente não precisa que Deus se amolde aos nossos conceitos, mas a gente precisa se amoldar aos conceitos dEle. Nós precisamos buscar a sua verdade. Nós precisamos nos apresentar a Deus e dizer, Senhor, eis-nos aqui. Transforma a nossa vida de acordo com o Teu querer.
porque eu quero ser mais parecido contigo. Eu não quero ser parecido com o meu líder espiritual. Eu não quero ser parecido com o meu pai, com a minha mãe. Eu quero ser parecido com Jesus. Jesus entra na minha vida, toma as rédeas, me dá um rumo. Eu estou vivendo tantas coisas, mas meu coração ainda pode estar vazio. Mas eu quero viver a tua vontade profunda. Tem muitos líderes dizendo, não, está tudo bem, Deus te ama assim, não precisa mudar nada, está tudo perfeito. Pai, nos livra do engano. Nos livra daqueles que dizem assim, faz do jeito que você quiser, que no fim das contas está todo mundo salvo, porque Deus ama, Ele é amor. Mas se esquecem das palavras de Jesus sobre o juízo, se esquecem daquilo que a tua palavra diz sobre o juízo. Pai, em nome de Jesus, nos livra da conveniência. E nos torna pessoas que conhecem profundamente a tua palavra, que quando enxergam o engano, fogem do engano, evitam o engano, mas conhecem a verdade e deixam a verdade libertar as suas próprias vidas. Pai, livra-nos de todo engano, livra-nos, ó Deus, dessa compreensão de que existem salvadores, porque o nosso Salvador, Ele é único, é Jesus Cristo. Tira de nós, ó Deus, essa compreensão, muitas vezes até mesmo de cunho político, de que alguém vai nos salvar. E que a gente se lembre que a gente tem um Salvador, Jesus Cristo. Esse é o nosso Senhor. Esse é aquele que nos salva. E que os nossos joelhos estejam dobrados perante a tua santa presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja?